Olá, você que nos assiste pela TV Pantanal e internautas que nos acompanham pelo nosso canal no YouTube. Sejam muito bem-vindos ao Nossa República. Eu sou Mauro Camargo e tenho o prazer de conduzir mais uma conversa para entendermos os rumos do nosso estado e do nosso país. E hoje o assunto é imposto de renda, as mudanças previstas para vigorar a partir de 2026. Quem tem direito à isenção? Quem vai pagar mais imposto? Nosso entrevistado é o professor do curso de Contabilidade da UFMT, Jonas Costa da Cruz. Fique ligado, Nossa República está aqui na TV Pantanal, canal 22, toda segunda-feira, às 7h30 da manhã. E logo em seguida, fica disponível para você assistir e compartilhar no nosso canal no YouTube e no site nossarepublica.com.br. Professor Jonas, seja muito bem-vindo ao Nossa República. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Olá, Mauro. Agradeço o convite e cumprimento aí todos os telespectadores do Nossa República. Professor, nosso papo hoje é imposto de renda, né? Nós estamos diante de uma perspectiva de mudança nas regras do imposto de renda e eu queria primeiro começar já com uma avaliação sua, uma avaliação geral sobre essas mudanças propostas no imposto de renda para o ano que vem. Mauro, é bem importante, né? A gente já iniciou aqui, deixando bem claro que o que está sendo proposto para o ano que vem, né, é apenas ainda um projeto de lei. Né? Então, nós estamos agora em um período de declaração do imposto de renda, as pessoas às vezes confundem, né? Mas o que a gente está declarando agora foi o que aconteceu lá em 2024, né? Ou seja, as regras de 2024. As regras que passam a valer em 2026 são referentes a este ano presente, ao ano de 2025, é isso? Na verdade, ele foi lançado pelo governo agora para isentar quem ganha até R$5.000. Se for aprovado esse ano, nos moldes como está o projeto de lei, ele passa a valer apenas em 2026. Isso. Não se muda imposto no mesmo ano, né? As regras. Tem que ser sempre o ano seguinte. Uhum. Exatamente. É para os fatos geradores futuros, né? Então, a gente vai fazer a declaração em 26 com as regras ainda de 25, tá? Então, é bom a gente deixar isso claro já no início da nossa conversa. Vai valer a partir de 26, né? Para a declaração que a gente vai fazer em 27, relativa a 26, é isso? Exatamente isso, Mauro. Então, mas vamos falar um pouquinho sobre as regras que estão sendo propostas, porque vai, em tese, pelo menos, melhorar para muita gente. Eu queria saber o seguinte, essa faixa de ampliação, de isenção, aliás, para quem ganha até 5 mil, é suficiente para corrigir uma defasagem histórica que tem na tabela do IR? Bem lembrado, Mauro. A gente ficou aí de pelo menos 2015, né, até 2023, praticamente, sem nenhuma atualização, né, na tabela. Né? Então, isso faz com que pessoas que muitas vezes não precisariam declarar imposto de renda, tendo que declarar. Tá? E pessoas que às vezes pagavam um valor baixo de imposto de renda, tendo que pagar valores maior, justamente por quê? Porque o salário aumentou, mas o poder de compra não aumentou, né? Muitas vezes até diminuiu, tá? Então, se eu não tenho essa correção, eu defendo a automática, né, da tabela, a gente acaba que fica com essa defasagem mesmo, né? E essa proposta, com certeza, ela vai beneficiar muita gente. Por quê? Porque o governo espera, né, só com esse aumento, né, para R$5.000, 26 milhões de pessoas que precisariam pagar imposto de renda deixem de pagar. Tá? Então, 26 milhões de pessoas é muita gente. Qual que é o perfil desses contribuintes que vão ser beneficiados, desses 26 milhões? São trabalhadores com uma renda menor? Como que é? Na verdade, assim, a tributação sobre renda, ela é até um princípio constitucional, né? Ele não pode dividir pessoas pelo tipo de renda, tá? Então, a renda é 5 mil. Se é professor, se é padeiro, se é mecânico, se é advogado, né? Isso pouco importa para a tributação da renda, tá? Então, a única regra, né, é o valor mesmo do recebimento até R$5.000.
e suavizando para quem ganha até 7 mil. Aí o senhor falou num ponto importante. Quem ganha entre 5.500, vamos dizer, até 7 mil, vai pagar um pouquinho, vai ter um valor também, uma alíquota para declarar e pagar, não é isso? Isso. Então, para quem ganha até 5 mil reais, será 100% de isento. Né? Então, não pagará, novamente, se aprovada a proposta da forma como está, não pagará nada de imposto de renda, até 5 mil reais. Né? Aí nós temos a progressividade. Né? Então, quem ganha 5.500 vai ter um desconto de 75% no valor a pagar. Né? Quem ganha 6 mil reais tem um desconto de 60%. 50%, desculpa. Quem ganha 6.500 tem um desconto de 25%. E aí quem ganha de 7 mil reais ou mais, aí não tem mais esse desconto, aí vai pagar imposto de renda normal, né? Se essa tabela que a gente tem hoje não for atualizada, no mesmo dos moldes que paga hoje, tá? Vamos lá. Quem paga imposto de renda tem alguns fatores que suavizam. A escola das crianças, o plano de saúde, isso continua valendo para quem, por exemplo, vai ganhar 7 mil ou mais de 5 mil? Isso, Mauro. Nós temos, no imposto de renda, nós temos aqueles descontos, que a gente fala desconto da base de cálculo, que já é ali no momento do pagamento. Né? Então, vamos falar do mais comum, que são as pessoas que trabalham, né, para uma empresa, um CLT. Né? Então, no momento que a empresa vai fazer o pagamento, a empresa já é obrigada a descontar imposto de renda, caso essa pessoa seja obrigada a pagar. Tá? Então, se, por exemplo, essa pessoa paga uma pensão, esse valor já é descontado, né, na base de cálculo. Se a pessoa tem uma previdência pública, né, então esse valor já é descontado da base de cálculo. Né? E aí nós temos esses outros descontos, essas outras deduções, que é lá no momento da declaração só. Tá? Que aí são os exemplos que você trouxe, né? Que são as despesas com instrução, né? Com educação. Deduções mesmo que eu estou falando, né? Acerca das deduções que eu estou falando. Isso, mantém a mesma regra. Mesma regra, inclusive para quem ganha entre 5 e 7 mil reais. Exatamente, ou que quem ganha mais de 7 mil reais da mesma forma, tá? Perfeito. Mantém a regra. Né? Eu queria saber o seguinte, para quem é microempresário, uma pequena empresa, enfim, que declara, que recebe lucros dessa empresa, ele continua isento esse lucro dele, da pequena empresa, ele é isento ou ele vai ser tributado? Muito interessante a tua pergunta, Mauro. Primeiramente, a gente não pode confundir, né, a pessoa jurídica da pessoa física. Né? Então, as pessoas que têm uma empresa, por exemplo, seja ela pequena, pode ser ele o único ali sócio, né, que não tem nenhum funcionário, mas continua sendo uma empresa. Tá? Então, o faturamento daquela empresa, primeiro ponto, o faturamento não é lucro. Né? Por quê? Porque depois do faturamento, as empresas têm as despesas. Tá? E aí, do que sobrar das despesas, né, o cruzamento entre receita e as despesas, aí sim é o lucro que aquela pessoa vai poder fazer o quê? Distribuir para o seu patrimônio pessoal, da sua pessoa física. Tá? Pelo projeto do governo, Mauro, até 50 mil reais de distribuição continua sendo isento de imposto de renda. E a partir daí tem uma alíquota diferenciada, maior. Eu lhe fiz essa pergunta por uma razão simples. Hoje, a gente está vendo que a pejotização está se consolidando, né? Acho que até o Supremo deve decidir brevemente nesse sentido de entender que a pejotização não é CLT e, enfim, tem que funcionar pelas regras das empresas. E aí o trabalhador que presta serviços em diversos locais ou para uma empresa só, numa área determinada, desde que ele não tenha aqueles vínculos trabalhistas que obrigam, que comprometem a empresa, que comprometem a empresa com o trabalhador, a gente percebe, esse pessoal vai começar a emitir nota e no final do ano, obviamente, vai ter que declarar como empresa.
né? E aí o que ele vai ganhar é o lucro líquido, vai ter essa distribuição, etc. Isso deve se ampliar bastante, né? Já deve ter sido ampliado com a pejotização que está acontecendo na prática, mas com a normatização disso, muito provavelmente vai ampliar, né? Aí a regra do imposto de renda é mesmo, mesma regra para PJ, é a mesma regra, é diferente dessa regra da pessoa física. Isso, na verdade, Mauro, a distribuição de lucros hoje ela é isenta, né, sobre essa distribuição, tá? No modelo atual, 2025. Na proposta do governo, para quem distribui lucro acima de 50 mil por mês ou 600 mil por ano, aí passará a ter uma tributação, tá? Uma tributação que pode chegar até 10%, né, daquele valor, tá? Mas é para quem ganha mais de 50 mil reais por mês, ou 600 mil reais por ano, né? De lucro, né? Lucro não é faturamento, novamente, né? Já entendi. É o que sobra, líquido, né? Exatamente. Professor, eu vou pedir licença, a gente vai para um pequeno intervalo e volta num instante só, porque assim, quer queira, quer não, esse é um assunto que afeta todos os brasileiros, direta ou indiretamente, né? Olha, não canso de falar o tamanho do orgulho do nosso Mato Grosso. Já reparou que tem asfalto novo para todo lado? Até o fim do ano, 6.000 quilômetros serão entregues, sem contar na duplicação da BR-163, que está em todo vapor. Mais de 100 quilômetros foram finalizados e até o final de 2026, todo o trecho de Jangada a Sinop vai estar em obra. Imagina isso. Orgulho também na saúde. Aqui, no nosso estado, 6 grandes hospitais estão em construção, 2 na capital e 4 no interior. Sem falar no programa Ser Família, que cuida tanto da nossa gente. Na educação, saímos das escolas de lata e saltamos da 22ª para a 8ª posição no IDEB. Hoje, os alunos têm material didático igual ao dos melhores colégios particulares e fazem intercâmbio para a Inglaterra com tudo pago. E a nossa polícia, hein? Segue empenhada e hoje afirmamos que Mato Grosso é tolerância zero contra facções criminosas. E não é só isso. As contas do Estado estão em dia e hoje temos a 2ª menor taxa de desemprego do Brasil. É tanta coisa que dá gosto falar. Que orgulho do nosso Mato Grosso. Não sai daí que eu volto num instante só. Nossa República está de volta esta semana conversando com o professor de contabilidade da UFMT, Jonas Acruz. Professor, existe alguma, por exemplo, vamos pegar a questão dos aposentados, certo? Quem recebe aposentadoria, pensão ou algum benefício por moléstia grave, precisa se preocupar com essas mudanças? Afeta essas pessoas? No texto que foi apresentado pelo governo, não, Mauro, não tem nenhuma alteração por enquanto, né, acerca dessas pessoas, né, que, por exemplo, o exemplo que você deu, de pessoas que têm moléstia grave, são pessoas que são isentas, né, de imposto de renda, né, um motivo social, né, então nós temos uma lei, né, e essa lei dá isenção para essa pessoa. Né? Essa pessoa só perderá essa isenção, evidentemente, se essa lei, né, for revogada. Tá? Mas aí teríamos que ter um instrumento, né, uma aprovação de uma nova lei para revogar essa isenção. Tá? Até onde eu acompanhei, isso não está no radar. Né? O senhor falava no bloco anterior sobre aqueles que recebem, que ganham acima de 50 mil reais por mês ou 600 mil por ano. Que tipo de alíquota, o que muda no tamanho da mordida do leão para essas pessoas? Na verdade, Mauro, nós sabemos que pela lei de responsabilidade fiscal, né, nós temos 2 alternativas para abrir mão de tributo, né? Quando eu digo nós, o governo, né? Todo mundo, né, participa indiretamente dessa aprovação, tá? Então, ou a gente
reduz despesa, ou a gente vai em busca de novas receitas, né? Então, na verdade, essa tributação para pessoas que ganham acima de 50 mil reais é justamente para cobrir, né, essa isenção que o governo vai dar para quem ganha até 5 mil reais e uma suavização até 7 mil. Ou seja, para essas 26 milhões, né, de pessoas serem beneficiadas, né, nós temos ali, eu não vou me lembrar agora ao certo, né, mas cerca de 150 mil, né, pessoas que, evidentemente, pagarão mais tributos. E é importante destacar também que o Brasil é um dos pouquíssimos países que não tributa, né, o lucro. Tá? E mesmo com essa tributação, ainda vai continuar sendo um dos países que tributa com uma alíquota menor, tá? Se comparado, né, aos demais países, principalmente da OCDE. Né? Aquilo que se comenta muito, que é uma discussão enorme lá no Congresso Nacional, que é a taxação das grandes fortunas, quer dizer, de você buscar nos ricos esse subsídio aí para bancar os pobres. Porque, assim, quem ganha acima de 50 mil por mês e tal, ele vai ajudar a pagar, né? Mas proporcionalmente, quer dizer, vai mesmo bancar, as grandes fortunas serão taxadas de verdade, ou isso não está no texto do projeto? Não, no texto do projeto não está, Mauro. Embora a própria Constituição estabeleça, né, uma previsão, né, de existir o IGF, né, que você mesmo disse, o Imposto sobre Grandes Fortunas, né, isso, pelo menos o que eu acompanho, né, não tem discussão nenhuma acerca desse tributo. Até porque, Mauro, ele é um tributo que ele tem bastante ambiguidade, porque se o Estado, Brasil, né, no caso, fizer, né, a implantação desse tributo, a gente corre o risco de perder, né, esse patrimônio para outros países. Tá? Então, as experiências internacionais já demonstraram que ele não é um tributo que tem muita eficiência arrecadatória, tá? Porque as pessoas fogem, né, para onde não se tributa. A outro lugar que pague menos imposto. Deixa eu lhe fazer uma pergunta que eu tenho certeza, nesse mundo moderno de hoje, nós temos o trabalhador do CLT, mas que sempre faz bicos, né? Quer dizer, corre atrás do prejuízo fazendo atividades autônomas, até diferentes daquela que ele está contratado numa empresa, como CLT. E ele vai ter uma receita diferenciada também, né? Ele busca esse aumento de renda e vai alcançar esse aumento de renda. Isso é declarado? Como é que funciona? E se é só o valor que estabelece a isenção, ou tem que declarar tudo, o que ele recebe por fora? Como é que funciona isso? Daí a importância, Mauro, da gente sempre ter um contador, um profissional contábil, né, acompanhando o trabalhador, justamente porque quando eu falo em lucro, né, ou seja, a distribuição daquilo que sobrou depois que eu tive minhas receitas e despesas, eu falo que esse valor é isento, tá? Ou seja, se eu tiver uma contabilidade, se eu tiver ali uma demonstração, uma prova que eu tive lucro, né, aquele valor não vai ser tributado. Agora, um valor que eu não consiga comprovar que é lucro, que é uma receita, né, enfim, no dia a dia dela, ela corre o risco, sim, né, a gente não pode dizer que não para o nosso telespectador, né, de cair numa malha fina e, de repente, né, um valor que ela não declarou, que ela esqueceu de declarar, ser cobrado. Né, e aí vai entrar na tabela que varia de 7,5% até 27,5%. Tá? Então vale muito mais a pena eu ter um contador, né, eu ter um profissional, alguém que faça ali a minha contabilidade, né, porque às vezes eu vou pagar um valor muito pequeno ou até nada, quase nada de tributo, tá? E eu me livro de um risco. Deixa eu lhe falar, de tentar colocar um exemplo nisso, professor, para ficar mais ilustrativo para quem está nos assistindo. Vamos lá, um trabalhador de CLT que tem lá, e nas horas vagas ele faz bicos como pessoa física. E ele faz bicos para empresas, etc. As empresas pegam o recibo daquele serviço, daquele valor pago. Às vezes o cara não tem uma MEI,
não atua como microempresário, mas passa o recibo como um profissional autônomo. E a empresa declara isso na contabilidade dela e no imposto de renda, portanto, né? E ele que recebeu o dinheiro não declara. Isso é sonegação? No final do dia acaba sendo, né, Mauro? E você tocou num ponto bem interessante, que hoje as obrigações acessórias das empresas, né? O que é obrigações acessórias? São essas declarações cada vez aumentam mais, né? Ou seja, cada vez mais o poder do fisco em fiscalizar é aumentado, tá? Então todo o dinheiro que entra ou sai da empresa, ela tem uma origem e tem um destino, né? E a empresa informando isso para o fisco, a partir do momento que ele tem essas informações, ele consegue cruzar os dados, tá? Então, assim, só para a gente trazer em números, né? Vamos imaginar uma pessoa que pratica um comércio, tá? Um comércio hoje, se ela está no Simples Nacional, até 180 mil reais por ano, ou seja, até 15 mil reais por mês, ela paga uma alíquota de 4%. Né? Então vamos imaginar que essa pessoa tem um faturamento anual ali de 100 mil reais, ela vai pagar 4 mil reais de imposto e ali já está o ICMS, já está o PIS, já está COFINS, já está imposto de renda, CSLL, a contribuição patronal previdenciária, e ela tem a distribuição dos lucros desse negócio dela isento também. Ou seja, a pessoa paga 4%, né, nesse nosso exemplo, e ela foge de todos esses riscos, eventualmente ela pode correr. Né? Sempre lembrando que em até 5 anos, né, o fisco pode ainda autuar a gente. Então não é porque eu não caí na malha fina esse ano que eu estou tranquilo, né? Deixa eu lhe perguntar uma outra coisa, porque assim, esse exemplo que eu usei é muito comum acontecer. É o cara que trabalha CLT instalando ar-condicionado e nas horas vagas ele faz por conta própria, ele vai na empresa, trabalha à noite, instala não sei quantos ar-condicionado e tal, e isso ele tem como a renda dele, ele acaba usando esse dinheiro para as despesas dele. E isso é muito comum, né? Esse profissional que atua de forma autônoma, sem ser MEI, né? É muito comum. E as empresas costumam declarar para não correr o risco do sujeito declarar e a empresa não ter declarado e aí cair na malha fina. Não é isso? Porque a empresa tem mais informação, tem assessoria contábil, etc. O trabalhador, esse autônomo, esse que vive de pequenos serviços, normalmente não tem contador. Né? Às vezes nem declara imposto de renda. Né? Tem muita gente que sequer declara imposto de renda. Por isso que a pejotização acaba sendo algo positivo, né, para o Brasil, porque o cara acaba recolhendo INSS, né, tendo uma declaração de renda formalizada, etc. Né? Mas acontece, essa informalidade ainda é muito presente no Brasil. Né? O senhor, como professor de contabilidade, o que o senhor recomenda para o pedreiro, para aquele que faz serviço de pedreiro fora da empresa dele, aquele que é um instalador que faz manutenção de ar-condicionado e que faz serviço fora da empresa? Como é que o senhor orienta esse sujeito que corre o risco de não declarar e a empresa para a qual ele prestou o serviço declarar? Para formalização, geralmente a pessoa faz o MEI, né, que é o microempreendedor individual, né, que é aquela pessoa que tem ali um faturamento de até 81 mil por ano, tá? 6.500 por mês. Caso ultrapasse esse valor, aí sim a pessoa tem que formalizar, né, uma pessoa jurídica, né, através do Simples Nacional. Né? Assim, não diria para você, Mauro, que não tem um outro caminho mais seguro. Tá? E eu também, é bom a gente também alertar, você falou bastante do a empresa realmente, cada vez mais ela está informando mais informações para o fisco, né? Mas nós temos também, Mauro, na pessoa física, por exemplo, a pessoa adquire veículo, a pessoa tem gastos de cartão de crédito, né? A pessoa adquire um imóvel, né? E ninguém adquire um imóvel, um veículo, bem, né? Se não tem uma contrapartida, se não tem uma receita,
né? Senão a conta não fecha. Tem que ser compatível com aquilo que ele declara, né? Exatamente, né? Então, a gente tem a declaração agora de imposto de renda que a gente tem um prazo até o final de maio, né, até 30 de maio, em que nós temos a evolução patrimonial. Então, as pessoas muitas vezes não vê, mas na ficha, lá no resumo da declaração, eu tenho a evolução patrimonial minha. Então, pode ser que em 23 eu tinha 100 mil reais em bens, e em 24 eu declarei que eu tenho já 150 mil. Por quê? Porque eu comprei um veículo, porque eu aumentei o meu saldo de conta bancária, porque eu comprei um imóvel e estou pagando as prestações. Eu tenho meu patrimônio em 50 mil reais, consequentemente, o mínimo de renda que eu tenho que ter tido é 50 mil reais. Né? Senão a conta não fecha. Né? Então, há algumas fiscalizações que são mais específicas, né? Mais, por exemplo, para profissional liberal, né, da Receita Federal, em que esses cruzamentos eles são muito efetivos. Tá? Por exemplo, para médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, né? Então são grau de risco maior para a auditoria. Então eles já sabem, mas hoje com a inteligência artificial, Mauro, não precisa mais de pessoa para fazer esse cruzamento de dados. Né? Então cada vez mais eu posso dizer para você, posso afirmar, né, como estudioso da área, que o fisco está fiscalizando mais. Tá? Você tocou num assunto que é bastante novo, mas que é uma realidade em todas as áreas, que é o avanço da tecnologia, o avanço da inteligência artificial. Você acha que isso vai alterar muito essa realidade fiscal brasileira, essa coisa do controle da Receita Federal, dos ganhos, enfim, do imposto de renda, que é uma das principais fontes de arrecadação do país? Não só no Brasil, Mauro, mas do ponto de vista internacional. Tá? Os países hoje, eles trocam informações. Né? E eles trocam informações por quê? Não só para evitar a evasão de divisas, mas para evitar, por exemplo, crimes como lavagem de dinheiro, como terrorismo. Né? Então, os países eles fazem acordos, tá? Internacionais e para combater justamente crimes. Mas, junto com essas informações, eu tenho também o cruzamento de dados fiscais. Tá? Então, isso acaba sendo aproveitado. Tá? Acaba sendo aproveitado. E, claro, que com a tecnologia hoje, principalmente com a inteligência artificial, né, cada vez mais nós precisaremos de pessoas para fazer esse tipo de serviço. Né? Então, cada vez mais eu posso afirmar para você que a malha vai ficar cada vez mais fina. Né? Na época que meu avô era pescador, lá na década de 70, 80, né, ele ainda podia pescar com malha. Né? Então, como é que a gente pegava o peixe, Mauro? Dependendo do tamanho da malha, vinha mais ou menos peixe. Né? A malha fina representa isso. Né? A malha está ficando cada vez mais fina. Ou seja, mais pessoas estão sendo, né, ali objeto de fiscalização, justamente porque eu diminuo o trabalho humano. Você falava agora dessa coisa de mandar dinheiro para o exterior e tal, que é os outros países fiscalizam e tal. E eu queria saber o seguinte: a tributação sobre os dividendos distribuídos aí para o exterior é uma novidade aqui desse projeto de lei? Como é que você vê isso? O que vai acontecer na realidade para quem investe fora do país, né, e depois recebe os dividendos desse investimento? Pergunta muito interessante, Mauro. E aí não tem jeito, aí a gente vai ter que buscar um especialista mesmo. Né? Por quê? Porque às vezes o Brasil tem acordo de tributação com um país e, por exemplo, o que é recolhido lá, o Brasil considera, né, para que seja descontado no que vai ser recolhido aqui. Mas muitas vezes o Brasil não tem esse acordo. Então eu vou ter que buscar um especialista para saber o quê? Se existe esse acordo, o meu dinheiro vai ser tributado lá e vai ser tributado aqui. Tá? Porque se eu investir nos Estados Unidos, pode ser diferente do que se eu investir na Alemanha, por exemplo. Né? O mesmo valor de dividendo. Tá? Porque a Alemanha dá um tratamento tributário, os Estados Unidos dão um tratamento tributário, e o acordo que há entre Brasil e Estados Unidos, Brasil e Alemanha é diferente. Tá? Então são planejamentos tributários, são opções de investimento extremamente complexas que a pessoa tem que tomar muito cuidado antes de fazê-la. Professor
nós termos muitas alterações nos projetos que são encaminhados pelo governo federal ao Congresso. O Congresso normalmente introduz nesse projeto posições novas, etc. O senhor já tem uma visão do que tipo de mudança pode acontecer no Congresso? Mas a gente fala isso num instante só, logo depois dos comerciais. Não saia daí que eu volto num instante. Nossa República está de volta esta semana, conversando com o professor de contabilidade da UFMT, Jonas da Cruz. Professor, eu perguntava na saída do bloco anterior sobre se existe algum espaço, geralmente o Congresso modifica, altera, faz, às vezes, modificações importantes nos projetos encaminhados pelo Executivo. O senhor espera que nesse projeto aconteça a mesma coisa e que tipo de mudança pode acontecer no sentido de prejudicar um grupo em detrimento de outro ou beneficiar um grupo em detrimento de outro? Pergunta muito pertinente, Mauro. A gente não faz futurologia, né? Mas nós já sabemos que um dos grandes impactados dessa reforma da renda, né, desse aumento da isenção para R$5.000, são estados e municípios. E por quê? Porque o município pertence ao município o valor do imposto de renda que é arrecadado dos servidores. O mesmo acontece com os estados, né? Então, se uma pessoa é servidora do município de Várzea Grande, de Poconé, de qualquer município do Brasil, e ela paga imposto de renda, aquele valor vai para Brasília. Aquele valor fica no município onde ela é servidora. Não vai para Brasília, fica para o município. Fica para o município, exatamente. E aí pode ter uma chiadeira, uma pressão no sentido dos prefeitos, dos governadores, de fazer algum tipo de alteração, inclusive na isenção dos R$5.000. Não só pode, como já está tendo. A Confederação Nacional dos Municípios, né, já fez uma conta, eu não vi a metodologia que eles utilizaram, mas a perca estimada anual é de quase R$12 bilhões, tá? Para os municípios. Né? Principalmente para o município. Mas eu queria conversar um pouquinho, daqui a poucos anos, nós vamos ter a reforma tributária que foi aprovada, implantada, de fato, em toda a sua extensão, ou quase toda. Nós já sabemos que, entre algumas alterações, nós temos prejuízo grave em Mato Grosso, porque nós não somos exatamente um estado consumidor, que tem um volume de consumidor, como tem São Paulo, por exemplo. Então, São Paulo vai arrecadar mais do que Mato Grosso, exatamente porque a tributação está no consumo, né, e não na produção. Como é que Mato Grosso vai sair disso? Você tem alguma ideia? Porque, assim, perda de receita significa redução de investimento, necessidade de redução de custeio, enfim, isso vai impactar de alguma maneira nas ações do Executivo do Estado, né, de uma maneira geral. Como é que o senhor avalia essa questão e quais saídas são possíveis para municípios, que afeta todo mundo, municípios do Estado? Pergunta muito interessante, Mauro. A reforma tributária, ano que vem já, a fazer os seus testes, e em 27 ela começa a ser implementada. Tá? Então, em 27 já sai PIS e COFINS, né, de Sena, e entra a CBS. E aí começa a substituição do ISS-QN, que é dos municípios, e do ICMS, pelo IBS, até 2033. Tá? Então, nós temos essa transição aí. Outro ponto que você colocou muito pertinente é com relação à lógica da tributação. Como é que funciona hoje? Os estados que produzem, ele fica com parte, né, do tributo, e parte do tributo vai para onde a mercadoria ou o produto é consumido. Né? Qual que vai ser essa mudança lógica?
a partir da reforma tributária totalmente implementada, né, o tributo vai pertencer ao estado e ao município onde aquele produto foi efetivamente consumido. E você disse um ponto muito interessante, Mato Grosso tem menos de 4 milhões de habitantes, né? Se a gente pegar uma região de São Paulo, dá muito mais, da cidade de São Paulo, tá? Não falando do estado, da cidade. Tem mais do que a população de Mato Grosso, né? Muito mais, três, Então, 4 vezes mais. Só a cidade de São Paulo. Né? não, só a cidade, exatamente. O estado tem 45 milhões, né? A cidade, acho que é mais de 15, né? Então, só a cidade de São Paulo, mais de 15. Exatamente. Então, assim, os impactos no Mato Grosso, eles serão grandes realmente. Esse impacto, ele foi um pouco mitigado, Mauro, por quê? Porque essa distribuição, essa troca do tributo até 2078 vai ser o prazo para que o tributo saia do estado onde está sendo produzida a mercadoria para o estado onde vai estar sendo consumida a mercadoria. Quer dizer, nesse período de transição, os municípios ainda vão ser agraciados com uma parte daquilo que era o ICMS, enfim, ou não? Isso, os estados e municípios, eles ficarão, né, com parte da arrecadação, né, até essa transição de 50 anos. Mas tá? isso como então, realmente, compensação ou como arrecadação já direta? Ó, aqui, esse imposto fica aqui. Vamos lá. Ela vai tudo para um comitê gestor em Brasília, né? E esse comitê gestor que vai fazer essa distribuição, né? Então, até chegar a 100% dessa distribuição, né? Ou seja, até no final de 2078, vai haver esse compartilhamento. Então, o ano vai ser 1%, 10%, 20%, até chegar ali nos 100%, tá? Mas qual que é a grande preocupação, Mauro? Aí sim, quando a reforma foi aprovada, eu falei que como brasileiro eu estava muito feliz e como Mato Grossense muito preocupado, né? É porque o nosso estado ele vai perder a capacidade de atrair empresas, né? Justamente, os incentivos ficam proibidos, né? Na verdade, não são proibidos, mas eles não vão fazer mais sentido, né? Se o tributo é aonde vai ser consumido, então não faz mais sentido o incentivo fiscal da forma como é hoje, né? Ou seja, como é que Mato Grosso vai conseguir atrair empresas, né? Com uma logística não tão boa, né? Longe do mercado consumidor, né? Com uma mão de obra muitas vezes não especializada, longe, né? Da onde com uma precisa. produção isenta de imposto, no caso da Lei Candir, no caso das commodities de exportação. Isso, uma das vitórias do governo do estado de Mato Grosso foi a manutenção do FETAB, né, mas não por todo o tempo, tá? O FETAB, salvo engano, até 2045, tá? Que foi aprovado a manutenção do FETAB. E acabando esse período também, né, se não houver nenhuma outra mudança até lá, acaba até o FETAB. Mas aí, professor, qual é a visão sua como especialista nessa área? Mato Grosso vai sobreviver de que maneira? Quer dizer, você não consegue, claro, a gente pensando, olhando as coisas assim, de longe, nós temos que atrair gente, empresa agora, muita gente para consumir, para trabalhar, nós temos que buscar gente nos outros estados. É a forma de você aumentar o consumo. Mas isso é um processo muito longo, ainda que Mato Grosso seja efetivamente atraente, né? Nós temos aqui uma condição de emprego muito positiva, né? Uma taxa de desemprego praticamente zero, mas também nós temos uma demanda que é difícil de ser atendida por conta de qualificação profissional, etc. Nós temos muita dificuldade em atrair a pessoa que é muito qualificada, né? Que está lá em São Paulo, está nos grandes centros brasileiros, para vir trabalhar aqui, né? Num estado que ainda está em processo de desenvolvimento. Um bom processo de desenvolvimento, é verdade, mas que ainda demanda ainda muitos investimentos públicos, né? Escola, saúde, estradas, né? Transporte, etc. Nós vamos virar o quê? Na sua visão, na sua experiência de homem que faz contas. Olha, professor, eu já tentei pensar, refletir sobre isso. Se eu tivesse uma resposta, eu seria a primeira pessoa a tentar falar com o governador e falar,
faça isso, né, para a gente não passar por esse processo, tá? Mas a preocupação do nosso secretário de Fazenda, do nosso governador, é uma preocupação válida, né? Porque da forma como a reforma tributária foi aprovada, né, infelizmente, nós não temos muita alternativa como Estado, tá? Do ponto de vista de arrecadação tributária, né? Agora sim, nós temos algumas vantagens, que é, por exemplo, as empresas exportadoras conseguirem expurgar todos os tributos da cadeia produtiva, né? Então pode ser que Mato Grosso fique ainda mais competitivo e consiga produzir ainda mais e consiga atrair mais pessoas, tá? Mas assim, isso são coisas lá do futuro que eu não saberia te responder, né? Eu costumo comparar muito a teoria, né, do Thomas Malthus, que ele falava que ia faltar alimento, né? Ele falava que ia faltar alimento por quê? Porque a população crescia exponencialmente, a produção de alimento crescia aritmeticamente. O Thomas que a gente deu jeito no corpo e fez uma revolução tecnológica para produzir mais, né? Então essa preocupação, tomara que nos próximos anos, né, a gente consiga encontrar uma saída, né? Mas essa saída, infelizmente, eu não saberia dizer hoje. Tá? Professor Jonas, Mato Grosso, na minha visão, tem dois grandes ativos, que é a preservação de 60% do seu território, quer dizer, com a manutenção de uma forma positiva desse, que é um ativo importante, do ponto de vista principalmente do comércio internacional, e ser um grande produtor de alimento, de commodities agrícolas, tanto da carne, da soja, do milho, das fibras, né, de algodão, etc. São dois ativos importantes. Mas Mato Grosso, ainda que para distribuir renda, quer dizer, essas atividades são muito concentradoras, né? Não geram tanto emprego assim, como seria importante, e, portanto, não vão gerar tanto imposto assim. Enfim, é um dilema mesmo o que a gente está enfrentando. Então, assim, qual que é a questão que eu coloco? Como é que administra ter esses ativos e como é que você faz para atrair gente, para atrair investimento, para atrair, de alguma maneira, por mais, quer dizer, você tem grandes investimentos hoje em infraestrutura, são importantes, são importantíssimos, porque melhoram a condição, custo de frete, diminui o custo, né, da produção, de uma maneira geral. Mas o Estado precisa de indústrias para poder distribuir mais renda, para gerar emprego, a riqueza que tem Mato Grosso não ficar tão concentrada, né? E até porque o que é exportado não paga imposto, né? Paga indiretamente algumas coisas que movimentam. Esse cenário é um cenário muito difícil, não é não? É muito difícil, e é interessante essa última fala tua, né, que realmente o que é exportado, em tese, não paga imposto. Mas como que é a realidade de hoje? Na realidade de hoje, a cadeia produtiva, ela tem tanta tributação, é tão complexo, que esse tributo acaba ficando aqui, né? Então, os empresários chamam de resíduos tributários, né, que são esses tributos que eles não conseguem expurgar no momento da exportação. Tá? Com essa nova concepção, Mauro, com a maior transparência dos tributos, em cadeia por cadeia, até esses tributos que ficam ali durante a fase produtiva, eles não vão ficar mais. Né? Eles não vão ficar mais por quê? Porque isso vai conseguir ser destacado de forma muito transparente e as empresas conseguirão aproveitar de maneira mais eficiente esses créditos. Tá? Então isso prejudica ainda mais do ponto de vista da arrecadação, né, do Estado. Hoje a gente não consegue fazer uma conta exata de quanto que a exportação contribui, né, com a tributação em Mato Grosso. A gente não consegue fazer essa conta exata. Por quê? Porque muito dessa tributação fica ali durante a fase produtiva da cadeia, né? Só para deixar claro, professor, para quem nos assiste, aquela commodity que é exportada, que vai para a China, que vai para o Oriente Médio, enfim, para outros países, ela não paga o imposto por isso, quer dizer, pela exportação. Uhum. Mas Isso.
ele vai pagar imposto pela máquina agrícola, vai pagar imposto pelos insumos, etc. É isso que você está falando? Vou dar um exemplo bem concreto. Bem concreto. Imagina hoje que você vai prestar serviço para uma empresa do agro. Você vai emitir a nota fiscal, vai pagar ISSQN. Esse ISSQN que você paga hoje, a empresa não consegue expurgar no momento que ela vai exportar a soja. Depois da reforma tributária, quando você pagar esse IBS, que vai ser IBS, vai mudar o nome, a empresa vai conseguir saber de forma exata quanto que o Mauro pagou de IBS e vai pagar aquilo onde? No momento que ela vai exportar. Né? Só um exemplo bem pequeno, né, dos efeitos que essa maior transparência na tributação pode trazer. Tá? Mas também não é garantia que vai ter equilíbrio, né? Porque, assim, a gente está assistindo aí uma situação muito interessante com a reforma tributária e que cristaliza um problema que a gente vive há muito tempo, que é o Pacto Federativo, que é muito frágil, né? Que sempre privilegia determinadas regiões, né? E dificulta a vida para outras. Né? Mato Grosso, com toda a nossa produção, com toda a nossa condição ambiental, em que pese temos problemas, é verdade, mas, assim, comparando com outros lugares, são mais positivos, mas Mato Grosso vai ser penalizado e não tem conversa, por uma razão simples. Nós não temos o mesmo número de parlamentares que tem São Paulo, por exemplo. Né? A gente só tem igualdade no Senado. Cada estado tem 3 senadores e são equilibrados. Mas na hora de decidir lá na Câmara Federal, que é onde todas as leis e todos os projetos têm que passar necessariamente, nós perdemos de goleada. Né? Nós somos um estado periférico. E mudar isso é um processo. Então, o Pacto Federativo já essa proporcionalidade acaba sendo extremamente prejudicial, né? Embora a tese, o senador representa o Estado, o deputado representa o povo, então tem que ter essa proporcionalidade, essa é a tese. É muito bonito, mas na prática você não tem pacto federativo com isso. O Brasil ele foi construído de uma forma bem estranha, né, Mauro? A gente teve uma formação centrífuga, né? Então, nós, por exemplo, quando a gente costuma comparar o Brasil com os Estados Unidos, mas os Estados Unidos ele foi uma formação centrípeta, então os estados formaram a União. No Brasil, não, a União foi formando os estados. Né? Então, é como se fosse uma mãe que foi dando poder aos filhos. Né? Mas a mãe nunca quer perder o poder dos filhos. Né? É o que a gente tem no Brasil. Né? Então, a expressão pires... Tem seus filhos preferidos, né? Ainda tem os filhos preferidos, né? Então, a expressão pires namoro é justamente isso. E aí, quando a gente vai, por exemplo, na arrecadação do imposto de renda, que a gente acabou de falar, quais que são os critérios depois para passar para os municípios e para os estados? Através do FPE e FPM. Que também é um problema sério. Nunca funcionou essa regra, né? O Mato Grosso mesmo ficou com um período enorme sem conseguir ter, e eu acho que até hoje tem déficits de recebimento nesse sentido, né? Então é um problema sério. Mas, professor, a conversa foi boa, nosso tempo, infelizmente, acabou, né? Numa outra oportunidade a gente volta a conversar, porque esse é um assunto importante. Vamos conversar sobre a reforma tributária de forma mais aprofundada. Hoje a gente usou um bloco só para conversar um pouco, porque esse é um assunto que realmente preocupa Mato Grosso inteiro, né? Os governantes, as pessoas, a população, porque nós podemos ter um efeito muito grave aí na frente, como resultado dessa reforma, que não atende, não dá a condição de Mato Grosso se manter ou continuar crescendo como vem crescendo hoje. Então, isso é um problema sério. Nós não vamos conseguir acelerar o processo de industrialização, embora a gente tenha algumas vantagens, né, de ter a matéria-prima aqui, e isso, de uma certa forma, reduz o nosso custo, mas, enfim, vamos ter que ver o que vai acontecer aí para frente, né? Eu agradeço muitíssimo a sua presença aqui no Nossa República, sua esclarecedora presença aqui no Nossa República.
Eu que agradeço o convite, Mauro, e eu fico feliz porque a gente está preocupado, né? Eu não ficaria feliz se a gente não tivesse preocupado. Então, com certeza, durante os próximos anos aí, a gente vai achar uma solução, né? Eu sou bastante otimista em achar uma solução, tá? Mas isso vai vir dessa preocupação, tá? É algo que vai acontecer. E a universidade tem uma responsabilidade grande nisso, né? De ajudar a pensar, a buscar caminhos, né? Professor, obrigadíssimo. Até uma próxima oportunidade. Nossa República vai ficando por aqui. Até a próxima semana, uma outra entrevista tão importante quanto essa com o professor Jonas da Cruz. Um grande abraço a todos.